como devemos agir para com os que querem nos desviar. Segunda parte. Primeira carta de João, capítulo 2. Comentário de Emaro Persona. Lá em 1 Coríntios, em Efésios capítulo 2, fala que a nossa condição, antes de sermos salvos, éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em delitos e pecados e guiados pelas concupiscências que há no mundo, pela nossa própria vontade, pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. Então é uma escolha que o cristão faz. Com quem eu quero me envolver? Quem eu quero colocar na minha frente que vai me ajudar ou me atrapalhar na minha caminhada em Cristo? E aqui no versículo 22 do capítulo 2 de 1 João, ele vai falar de duas coisas também. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Isso aqui tinha muito a ver com os judeus, porque os judeus foram convencidos de que Jesus não era o Cristo. O inimigo fez de tudo para que eles não aceitassem que aquele Jesus que estava ali era o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Messias. E aí no versículo 23 nós temos algo que fala mais a nós como cristãos. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Mas o que é negar o Filho? Negar o Filho é negar que ele é um com Deus, com o Pai. É negar que ele é Deus. É negar que ele seja Deus. Isso ele vai falar também no capítulo 4, no versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Mas como assim? Qualquer pessoa confessa que Jesus veio, que Jesus nasceu nesse mundo, não é? Se perguntar para qualquer, até para um ateu que tem estudado história, fala assim, não, eu acredito que Jesus nasceu. Mas nascer é uma coisa. Nós nascemos. Nós não viemos em carne. Nós fomos gerados no mundo pela primeira vez na nossa existência. Nós passamos a existir na nossa concepção, mas é diferente de vir em carne. Porque quem veio em carne já existia antes de vir em carne. Já existia antes em espírito. E esse é Cristo, esse é Jesus. Ele veio em carne. Ele assumiu a forma humana, que ele não tinha antes. E hoje, ele tem essas duas características, e o anticristo vai sempre tentar atacar as duas características de Cristo. Uma, que ele é perfeito Deus, e outra, que ele é perfeito homem. Ou ele vai puxar para um lado ou puxar para o outro, mas ele vai negar as duas. E Jesus Cristo é Deus e homem, né? Deus, Filho de Deus, é Deus perfeito, é uma das três pessoas da divindade, ou ele é, ele é perfeito homem. Muitas religiões ditas cristãs hoje negam a Trindade. Dizem que a Trindade foi uma invenção da Igreja Católica, que é uma heresia, que no ano 300 e poucos a Igreja Católica inventou a Trindade. Isso é uma bobagem muito grande que essas pessoas falam, e ainda falam que são cristãs. Porque uma pessoa que não crê na Trindade, ela não crê realmente na revelação de Deus. Porque nós temos claramente a Trindade apresentada em várias passagens da Bíblia. E algumas outras pessoas se dizem cristãs e podem até crer na Trindade, porém não creem na ressurreição corporal de Jesus. Acreditam que Jesus, sim, reapareceu para os discípulos, mas numa forma etérea, uma manifestação apenas visível, como se fosse algo concreto, mas que na verdade não era. E isso também contradiz totalmente o relato dos evangelhos, que ele até comeu peixe na presença dos discípulos, ele não ia enganar os discípulos. Ele não ia fazer uma mágica, vamos deixar eles fazer eles pensar que eu estou num corpo, mas eu não estou. Não, nada disso, ele estava num corpo, um perfeito corpo humano. Então Cristo, Deus perfeito e homem perfeito, essas duas coisas, ou elas estão juntas, ou elas caem juntas. E a fé cristã está baseada nessas duas coisas. Eu quis enfatizar isso porque
eu recebo muitos e-mails de pessoas com dúvidas. O que você acha de fulano que pregou tal coisa, ou de cicrano, E eu sempre, é interessante, né? A gente vê aqueles documentários na África. Outro dia eu estava vendo um documentário lá, o leão, quando ele ataca, ele vai no pescoço, ele vai na jugular do animal. Ele vai naquilo onde passa realmente o sangue, a vida do outro animal. Ele vai direto ali. Porque ali é vital. Ali se morder, ali morre. E existem doutrinas que são vitais ao cristianismo. Então muitas vezes a pessoa pergunta, o fulano disse que o batismo salva, não sei o quê. Peraí, vamos ver o que esse fulano diz, não sobre o batismo. Vamos ver o que ele diz da Trindade. Vamos ver o que ele diz da divindade de Jesus. E é aí que encontra o maior erro. Geralmente, um erro vai trazer outro erro, e mais outro erro, e mais outro erro. Então, ao invés da gente ficar perdendo tempo com 300 doutrinas erradas que alguém professa, vai na jugular da coisa. Vai onde realmente é o ponto que importa. A divindade de Cristo. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo, Deus e homem. Filho de Deus, feito homem, vindo em carne, não apenas nascido, vindo em carne. E o que fazer então quando alguém vem a nós, como é o caso de Testemunhas de Jeová, é o caso de espíritas, é o caso de igrejas unicistas e tantas outras coisas, quando vem a nós trazer uma doutrina que negue a divindade de Cristo, que negue a Trindade, que negue a ressurreição corpórea de Jesus. O que fazer com essa pessoa? Nós vamos encontrar isso lá em João, na Epístola de João, quando ele fala, segunda Epístola de João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, qual é a doutrina de Cristo? Ali em cima ele falou que Cristo veio em carne. Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. O Senhor Jesus tem um momento que ele fala assim, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ele coloca a honra ao Pai e ao Filho em pé de igualdade. E o que nós vemos hoje, muitas religiões ditas cristãs, vindo com as doutrinas mais estranhas, mas sempre o problema vai estar lá. Negar o Pai, e negar o Filho, negar a divindade de Cristo, negar a ressurreição corpórea de Cristo. Isso é mais importante agora, porque eu estou ficando até meio que assustado com o número de grupos de pessoas que confessam ser cristãs, que estão saindo das denominações e se reunindo fora das denominações, e a primeira impressão que dá é falar, que bom, olha, está se reunindo sem denominação, que bom. Vai ver o que essas pessoas falam da divindade de Cristo, vai ver o que essas pessoas falam da Trindade, vai ver o que essas pessoas falam da ressurreição corpórea de Jesus. E é impressionante como esses grupos independentes, agora que saem das denominações e dizem que estão reunidos só ao nome de Jesus e tudo mais, é impressionante quantos deles negam a Trindade, negam a ressurreição corpórea de Cristo. E às vezes dá vontade de falar assim, amigo, você saiu lá da igreja XYZ, que eram denominações tradicionais e fundamentalistas, etc., e mergulhou num erro pior. Porque, pelo menos lá não negavam a divindade de Cristo, você está negando a divindade de Cristo, você está negando a Trindade. E é um alerta para nós isso, sabendo que muitas dessas religiões irão colocar uma carga muito forte na questão da concupiscência. E às vezes tornando-se até religiões legalistas,
enquanto deixam camuflada a atuação que o inimigo tem nas suas doutrinas, que é justamente o quarto elemento, que são os anticristos, que o apóstolo João vai citar a partir do versículo 18 do capítulo 2 de 1 João. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.